De volta para fazer o fechamento da aula sobre soteriologia, a doutrina da salvação, esse plano maravilhoso do nosso Deus. Nosso Deus, ele deseja que todos sejam salvos. Nós vamos para o quarto e último ato do sepulcro vazio, a Nova Jerusalém. Nós temos o evento. Eu sempre costumo falar, existem 4 eventos que têm uma relação estreita e direta com o Senhor Jesus. O nascimento de Jesus, são os 4 maiores eventos. O nascimento de Jesus, você há de convir comigo, a forma como tudo aconteceu. A morte do Senhor Jesus, o significado da morte, que foi para nos redimir do pecado, e a ressurreição de Cristo Jesus, que também simboliza profeticamente o que vai acontecer conosco. Aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados. E o último evento que está para acontecer, e eu creio que pelos sinais bíblicos, é o arrebatamento. Então, nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e o arrebatamento da igreja são os 4 maiores eventos que essa humanidade presenciou e o último que irá presenciar. Vamos lá. Adoradores de todas as nações, a missão do povo messiânico. Quando começamos a falar sobre Jesus, no 10º capítulo, notamos que a genealogia, na abertura do Evangelho de Mateus, apresenta o Messias como o ponto alto do enredo da salvação iniciada em Gênesis. Ele é o descendente ideal de Davi, de Abraão. Jesus, então, é a resolução da longa história de como Deus preparou um povo para receber aquele que um dia redimiria o mundo como espaço sagrado da presença divina. A ressurreição de Jesus, portanto, está conectada, sobre isso aí, com a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da descendência do primeiro patriarca lá em Gênesis capítulo 12, em Abraão. Paulo vai falar isso aos Gálatas, e esse evento chamado ressurreição aponta justamente para isso. Então vamos lá. Em termos mais específicos, os discípulos são convocados a expressar o senhorio de Cristo, fazendo outros discípulos. Toda autoridade, diz o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, eu estou lendo, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Sejam lá quais forem as estratégias que as circunstâncias da vida nos levem a adotar, jamais poderemos negligenciar esses 3 pontos. Quais são? Primeiro, a vocação do povo messiânico é, por definição, multiétnica, de todas as nações. Não é para uma nação, é para todas as nações. Segundo, ao proclamar o Evangelho, os súditos do Cristo ressurreto devem sacramentar a inclusão dos discípulos de todas as nações no povo escatológico de Deus, cuja existência está firmemente ancorada na própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Cristo, o crente passa a pertencer de verdade à comunidade gerada pelo Deus Trino, e o batismo afirma precisamente isso. E terceiro e último, esse povo de adoradores só pode se sustentar na dedicação às instruções de Jesus. Lembra o que ele fala no versículo 20? Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Mateus 28, 20. E o que garante o sucesso da nossa missão não é a nossa competência ou a falta dela, no caso, mas o fato de que o próprio ressurreto, aleluia, acompanha o seu povo nessa empreitada até que ele volte para consumir o seu reino. Lembre-se disso, disse o Senhor: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus é maravilhoso, é tremendo. E por quê? Um tópico muito importante que eu quero aqui mencionar nessa aula: amostras de um povo alternativo, o povo da reconciliação. Essa é a marca do povo de Deus. Deus nos deu
um ministério da reconciliação. Você pode ler isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 em diante. Ele perpassa até o capítulo 6, vai falando acerca desse ministério que foi confiado a nós, e temos que honrar o nome do Senhor através do ministério da reconciliação. Então, para finalizar, nas considerações finais, ao longo dessa aula, nós falamos muito na aula presencial acerca do plano da salvação, e aqui nós estamos trazendo um fechamento dessa aula. Nós percorremos o enredo da salvação, desde a criação, lembra? Falamos lá, desde o Éden, até antes do Éden, o plano já existia, o plano de redenção, de salvação, até a consumação final em Cristo. Vimos como Deus, em sua graça, interveio na história da humanidade, chamando um povo, revelando a sua vontade e, por fim, enviando o seu Filho para redimir toda a criação. Aqui está o resumo dessa aula, aqui está o resumo da soteriologia bíblica. Cada ato desse enredo aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, em restaurar o relacionamento quebrado entre Ele e a humanidade. A cruz e a ressurreição de Cristo são clímax, o auge, o ápice da história, demonstrando que a vitória sobre o pecado e sobre a morte já foi conquistada. Então, queridos, todo evento bíblico veterotestamentário apontava para uma só pessoa, apontava para um só plano, apontava para um chamado Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Que você possa levar essa mensagem e que antes disso, essa mensagem esteja gravada, impressa na tábua do teu coração. Amém? Eu quero aqui terminar essa aula, esse fechamento, esse resumo que nós fizemos aqui, para fecharmos o nosso encontro do mês agora que passou, esse mês, na verdade, mês de junho. Nós tivemos um encontro sobre esse assunto tão importante, a soteriologia. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós cremos nesse plano maravilhoso de salvação que o Senhor nos deixou através das santas sagradas escrituras. Pai, que esse plano possa estar no nosso coração e que possamos transmitir a tantas outras pessoas, começando pela nossa casa, começando pelo nosso lar, e se propagando a muitos outros e outras pessoas que estão em torno da nossa vida, que, ó Deus, estão no nosso relacionamento diário. Que possamos levar essa mensagem poderosa de que Jesus Cristo, o Senhor, foi aquele que pagou um alto preço para salvar não só a igreja, mas toda a humanidade. Que essa mensagem fique clara, esteja selada nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Shalom.